Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho. Vocês me mandaram lá pelo Instagram, pela caixinha de perguntas, algumas perguntas relacionadas ao meu trabalho como assistente social. E hoje eu vou responder aqui. Esse vídeo ele demorou um pouquinho pra sair, porque, enfim, quando a gente entra em um novo espaço, né, principalmente quando é um espaço de trabalho que você nunca esteve antes, você tem um período de adaptação, um período pra entender como que funciona o local, como que vai ser o seu trabalho, né? Então eu tava nesse período, assim, de adaptação. Agora que eu já tenho mais de um mês e pouquinho trabalhado, eu consigo falar com mais propriedade sobre a minha atuação profissional e o meu local de trabalho. Então, alguns dias atrás, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês me mandaram algumas perguntinhas e eu vou responder vocês hoje aqui. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo depois, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre o meu trabalho que não foi respondido nesse vídeo, você pode comentar aí nos comentários que eu também respondo. Então, vamos lá, né? Tenho bastante perguntas aqui, então se tiver uma pergunta repetida, eu vou acabar não falando aqui. Mas vamos lá. A primeira pergunta é da Eliane, que ela falou assim: quando você chegou, alguém te auxiliou nos fazeres, né, no cotidiano profissional? Alguém falou como fazer ou teve que aprender tudo sozinho? Então, pra quem não sabe, eu tô trabalhando como assistente social na área da saúde, na atenção básica, então são nos antigos NASFs, atualmente se chama EMULT, mas é o NASF que a gente mais conhece, né, essa é a nomenclatura que a gente mais conhece. E quando eu entrei nesse local de trabalho, tinha uma assistente social lá já, que inclusive ela está lá. Então a gente tem um contrato de 1 ano, podendo prorrogar para 2 anos, e geralmente eles sempre fazem um contrato até 2 anos, né? Então ela já tem 1 ano de casa trabalhando, e aí eu entrei agora nesse momento. Então, a primeira semana de trabalho eu fiquei com ela durante todas as unidades, porque são 5 unidades e cada dia a gente tá em uma. Então eu fui para acompanhar qual era o papel do assistente social ali, como que funcionava o fluxo mesmo no dia a dia, como que funciona o sistema, o que a gente precisa preencher, como que são os atendimentos, quais são as principais demandas, né? Então, teve sim assistente social e isso foi, assim, uma das coisas que facilitou muito a minha adaptação, porque qualquer dúvida que eu tinha, e inclusive até hoje, quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá e pergunto pra ela como que ela faz, né? Isso auxilia bastante. Mas tem pessoas que entraram comigo nessa mesma área de trabalho, né, no NASF, e que eram assistente social que tava ali primeiramente, sabe? Não tinha nenhuma outra anteriormente. Então, a pessoa acaba tendo um tiquinho mais de dificuldade, né? Mas no meu caso, já tinha assistente social. E aí, nessa primeira semana, eu fui acompanhando a rotina de trabalho dela. E aí, depois de 1 semana, eu já fiquei sozinha pra me virar sozinha. Você se sente segura pra atuar? E eles te deram alguma instrução no serviço? Então, eu me sinto sim segura pra atuar, mas isso veio de toda uma preparação minha, tá? Por quê? Porque quando eu soube que eu ia entrar nesse emprego, como é o serviço público, geralmente eles te dão 30 dias, 15 dias antes de fato começar o seu contrato de trabalho. Não é que nem CLT, que você faz a entrevista e se você passou, você dá uns documentos e no outro dia já começa a trabalhar, sabe? Então eu tive um tempo antes de fato começar a trabalhar. E foi justamente nesse período de espera que eu comecei a estudar sobre como funcionava o EMULT, tá? E isso foi o que me deu segurança para trabalhar. Porque depois que eu me formei, e até às vezes quando eu tava no estágio, eu ficava muito pensativa, muito insegura de, assim, nossa, mas e se chegar uma demanda que eu não sei atender? Será que eu vou conseguir me dar bem no meu local de trabalho? Como que vai ser? Será que eu vou saber fazer o que o assistente social tem que fazer? Então, assim, tinha muita coisa na minha cabeça, muitas dúvidas, muitos pensamentos ruins também, né? De, será que eu vou conseguir? Será que eu tô realmente preparada? Será que a faculdade me preparou de verdade? Enfim, passam várias coisas na nossa mente, porque é algo novo, é algo que você tá fazendo a primeira vez na vida. Então, é normal ter esse tipo de insegurança, né? E aí, justamente, como eu identifiquei isso em mim, eu procurei trabalhar isso, porque quando você entra em um local profissional de trabalho, principalmente quando a gente fala do trabalho do assistente social, que nem todo mundo conhece o que o assistente social faz e por que ele tá ali, é muito importante você ter propriedade no seu trabalho. Pra quê? Pra, além de você conseguir fazer um bom trabalho, pra ninguém te trazer demandas que não cabem a você, de ultrapassarem esse limite profissional seu.
Então é muito importante você ter propriedade no que você precisa fazer, no porquê que você tá ali, qual é o seu objetivo, tá? Então eu estudei antes de entrar. Mas claro que uma coisa é você ler sobre o serviço, sobre o papel da assistente social, e outra coisa é você estar ali no cotidiano. Então sim, depois que eu estudei, que eu me senti segura e confiante para conseguir trabalhar, mas é algo que no dia a dia eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre estudando, não é algo que você se sente 100% preparado e pronto, você já começa a trabalhar normalmente. É um processo mesmo. Gostaria de saber o que te ajuda a realizar as análises do caso. Então, depende muito, né? Por quê? Porque cada situação acaba sendo única. Então, quando a gente fala assim de analisar um caso, depende de várias coisas. Depende da demanda que a pessoa tá solicitando, depende da demanda que você vê indiretamente no relato da pessoa. Então, a pessoa chegou pra mim, a gente fez o atendimento e ela falou que ela queria ver como que funciona o Bolsa Família, uma coisa que acontece muito. Aí, ok, eu falo sobre isso, eu falo sobre o serviço que vai dar um apoio de forma mais forte, né, nesse assunto, porque eu sou área da saúde, então também estou limitada a um campo de atuação do assistente social, né? Mas quando você vai conversando com a pessoa e você vai puxando determinados assuntos para entender os aspectos da vida dela, podem aparecer outros tipos de demandas, além daquela que ela veio ali para falar com você. Entendeu? Então, o que me ajuda, assim, a analisar, de fato, os casos é fazer uma conversa puxando aspectos básicos da vida da pessoa. Então, eu falo um pouquinho sobre o financeiro, eu falo um pouquinho sobre a questão da moradia, de alimentação, de saúde, enfim, pontos, assim, básicos que você precisa entender mesmo da pessoa, sabe? Então, durante o atendimento, você ver se ela tem uma rede de apoio, se não tem, se ela trabalha, se ela é aposentada, se ela recebe algum benefício do governo, se ela não tem renda, se ela tem dificuldade em fazer a manutenção do cotidiano, né, que é o quê? Que é arrumar a casa, ter uma organização na casa, fazer as tarefas de casa, se alimentar de forma ali minimamente boa, se o território que ela mora é longe, é perto, se é um local que que é mais perigoso, violento, ou se é um local mais tranquilo. Enfim, esses pontos você vai começando a fazer uma reflexão mesmo e entendendo como que é o contexto de vida daquela pessoa. Então essa análise parte do que a pessoa me traz e do que eu vou puxando na conversa. Você sentiu insegurança? Então, como eu falei, eu estudei bastante, né? Mas existem alguns pontos que às vezes não é que bate uma insegurança, mas você fica assim, meu Deus, o que eu faço agora? Não sei o que fazer, sabe? E isso é normal de acontecer, sabe? Quando eu pensei assim, me formei e vi que eu queria trabalhar como assistente social de fato, etc., eu ficava muito pensando que eu ia ficar nervosa. Por quê? Porque durante o meu estágio, eu tive situações que eu fiquei nervosa, sabe? Nervosa de tipo, não saber o que fazer, alguma coisa assim, o que eu falo no atendimento, entendeu? Nesse sentido. Então, como a única experiência profissional como assistente social, né, foi no estágio, o que eu tinha de referência era esse posicionamento do estágio, né? Então eu pensei, por isso que tinha todas as seguranças, eu pensei que no trabalho também seria assim. Mas eu me preparei, né? E aí é normal. Às vezes no estágio é porque assim, eu sou muito tímida, pode não parecer, mas eu sou tímida. Então, no estágio, às vezes eu precisava chamar a pessoa pra fazer o atendimento e me dava um embrulho na barriga de nervoso, sabe? Ter que conversar com alguém, ter que falar com alguém sobre alguma coisa, principalmente quando eram assuntos importantes. E aí, durante o meu trabalho agora como assistente social, eu nunca senti isso. Então é algo muito novo pra mim, sabe? É um sentimento muito, muito novo pra mim. Mas é aquilo, com preparação você vai adquirindo a confiança. E com confiança você faz o seu trabalho da melhor forma possível. Então eu chamo a pessoa pra conversar, eu converso com ela, eu pergunto coisas, enfim. Acaba fluindo o atendimento, e não só com as pessoas, né, com os usuários dos serviços, mas também com os outros profissionais também. Então, eu preciso discutir o caso com agentes de saúde, com o médico, com enfermeira, às vezes com a gerente também. E é algo que é uma experiência que você vai
articulando aos poucos e ganhando mais postura profissional diante disso. Você vai desenvolvendo a sua fala também. Qual a maior dificuldade? Então, a dificuldade que eu tenho no momento não é nem em relação ao trabalho em si, mas é em questão a me adaptar com a realidade profissional. Por quê? Porque, pelo menos na onde eu estou inserida atualmente, tem muito problemas de estrutura mesmo de trabalho do assistente social, é meio precarizado. Então, eu não tenho uma sala própria do assistente social, às vezes eu fico em salas que não tem computador, geralmente fico em salas de outros profissionais, e aí se chega aquele profissional e ele vai fazer um atendimento, eu preciso sair, tem que ficar dividindo sala, essas coisas assim, sabe? Às vezes teve momentos até que eu tive que ficar no corredor da unidade lá sentada, porque não tinha nada pra fazer, não tinha nenhuma demanda aparecendo e não tinha local pra mim ficar também, sabe? Então pra mim essa é a maior dificuldade, eu só queria ter um local meu próprio pra mim fazer minhas coisas, entendeu? Porque às vezes, ok, a gente não tem atendimento, mas a gente tem um relatório pra fazer, um caso pra pensar, um prontuário pra analisar, sabe? Então essas coisas, elas são... Às vezes elas me desanimam um pouco, não desanimam no sentido de não quero mais trabalhar como assistente social, mas às vezes a gente fica frustrado mesmo, né? Essa é a realidade. Teve até um vlog que eu contei isso pra vocês, que eu fiquei bem brava em relação a isso. Mas paciência, é o que tem agora no momento, sabe? Eu tô pensando até em comprar um tablet simplesinho, o mais barato que tiver, porque quando eu preciso fazer um relatório de acompanhamento, um relatório que eu fiz uma visita e voltei, e aí não tem esse espaço adequado pra mim usar um computador e ter um sigilo na hora de escrever, sabe? Essas coisas assim. Eu tô pensando em comprar um tablet pra mim mesma, fazer meus relatórios ali, conseguir exercer o meu trabalho da melhor forma possível. Isso é bom? Não. Ninguém tem que comprar o seu local, os instrumentos do seu local de trabalho, né? Mas eu também tenho que pensar no que vai facilitar pra mim no dia a dia. E se pra mim vai facilitar comprar um tabletzinho simples pra mim fazendo as minhas anotações das minhas coisas, é algo que eu penso realmente em fazer. Como você conseguiu abrir processos seletivos? Então, embora eu esteja como contrato temporário de trabalho, eu sou servidora pública, então não é da empresa privada, sabe? Não é CLT, não é nada disso. A prefeitura abriu um concurso público de caráter excepcional e temporário, convocando os profissionais. Então, eu sou servidora pública, só que temporária, durante 1 ou 2 anos, a depender aí da situação do contrato. Aí, eu vou trabalhar como assistente social nesse período, vou trabalhar normalmente. A única coisa ruim disso é que não tem benefícios, né? Então é só o salário que você recebe e pronto. E você pode pedir também o vale-transporte, mas assim, pensando em VR, em plano de saúde, nessas coisas não tem nada. Então esse é o ponto ruim dessa situação, dessa condição de trabalho. Mas é na esfera pública, que sempre foi o meu foco desde quando eu estava na faculdade, eu sempre quis ser servidora. E esse é o meu foco, que continua ainda. Então não foi... É uma forma de processo seletivo, né? Mas foi feita uma prova de concurso público para passar. Qual é a área e o que faz primeiro período? Então, eu tô na atenção básica nesses NASFs, né? No EMULT. E o meu cotidiano profissional, ele é basicamente um acompanhamento mesmo de vida e de saúde, principalmente, daquela pessoa. Então, a gente tem... eu fico nas USAFAs, né? E cada USAFA tem o seu território de abrangência. Dentro desse território, por ser atenção básica, a pessoa tá próxima ao serviço e o serviço tem que estar próximo a ela. Então, é uma rotina, digamos assim, sabe? É um vínculo de rotina, não é algo muito hierárquico. Por exemplo, o sistema de justiça tá aqui e a pessoa tá aqui, sabe? Então, a questão da saúde e do território, ela tá ali sempre vinculada. Então, tem acompanhamento de vida da pessoa. Então, às vezes, o médico vai atender uma pessoa e vê a necessidade ali do assistente social fazer algum tipo de amparo, algum tipo de atendimento, aí ele me chama e eu vou lá e eu vejo os aspectos da vida da pessoa. Faço bastante encaminhamentos para outros serviços, como CRAS, CREAS. Faço bastante relatórios sociais e visitas domiciliares também. Tem pessoas que se encontram em situação de saúde que estão acamadas, então não andam mais. E aí, por conta disso, às vezes a pessoa usa fralda, e dá pra eu fazer a solicitação de fralda na secretaria. É um acompanhamento mesmo ali
Eu não digo nem tão específico de saúde, né? Porque o assistente social em si, ele não faz nenhum procedimento de saúde, mas é um acompanhamento mesmo de vida e de demandas sociais ali daquela pessoa. Então tem os profissionais mais voltados à área da saúde que acompanham aquela pessoa, e aí se vê alguma necessidade, alguma necessidade de intervenção do assistente social, eles me chamam. Então também tem situações mais específicas de saúde. Por exemplo, tem uma gestante que não tá fazendo pré-natal, ou uma pessoa que não tá aderindo ao tratamento de tuberculose, eu vou lá, eu tento sensibilizar essa pessoa a fazer o tratamento, a mostrar a importância. Então é uma atuação mais voltada ao território mesmo e a esse vínculo de proximidade com a sociedade. Você ficou nervosa no seu primeiro dia de trabalho? Então, como tinha assistente social lá, eu fiquei mais tranquila. Só que bate, né, aquele friozinho na barriga, porque você nunca foi naquele local, você não conhece ninguém, e você vai começando a conhecer as pessoas, então aparece uma demanda, você tem que ir gravando o nome das pessoas, você tem que ir gravando qual é o cargo de cada um ali, como que funciona o fluxo. Então, bate às vezes um nervosismo assim no início, mas aos pouquinhos você vai conseguindo desenvolver seu trabalho com mais confiança e mais calma. Qual a diferença de atenção básica e atenção primária? Não tem diferença, tem esses dois tipos de nomenclatura, mas significam a mesma coisa, que é aquele primeiro nível de acesso à saúde da pessoa no território. Você está gostando? Já tem uma área específica que pretende atuar? Então, quem me acompanha assim há muito tempo, desde o início que eu estava na faculdade, sempre me ouviu falar que eu gostaria, né, que eu tinha interesse de trabalhar na área da saúde. Então, assim, sim, gosto da área da saúde. Aí eu comecei a entrar no estágio e eu vi a área da justiça na defensoria e eu, assim, amo de paixão, gostei muito. Então, no momento, o meu, como posso dizer, o meu trabalho dos sonhos como assistente social seria uma defensoria pública, mas eu tô gostando bastante também da atuação na área da saúde. Eu gosto muito de ter essa proximidade, esse vínculo com o usuário, sabe? Eu acho que é algo muito legal. É muito legal, eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto de levantar e ir trabalhar e fazer minhas coisas. Eu gosto muito da área da saúde. Tenho a área da justiça como meta, mas se por um acaso eu continuar na área da saúde, até grande parte da minha atuação profissional, eu vou estar muito feliz também. Quais livros, materiais você está usando para se preparar para atuar na atenção básica? Então, eu pesquisei bastante, né, antes de entrar, antes de começar a trabalhar, e tinha uma cartilha especialmente falando do NASF. Tipo assim, tinha 200 páginas a cartilha oficial do Ministério e tal. E foi nisso que eu me apeguei, sabe? Eu procurei alguns vídeos no YouTube também, mas não tinha tantas coisas atualizadas, tantas coisas legais. Então eu fui direto na fonte principal, que é a parte pública. E aí eu li bastante essa cartilha, fiz anotações, me agregou assim muito. O que mais tem gostado no trabalho novo e o que tem sido mais difícil pra você? Então, a questão da dificuldade já falei, né? Mas uma das coisas que eu tô mais gostando é fazer visitas domiciliares. Eu nunca tinha feito visita domiciliar porque o meu estágio, por ter sido na área da justiça, é algo bem mais... tem um nicho muito mais específico. Então acabou que eu nunca tinha feito, de fato, uma visita domiciliar até eu entrar nesse meu trabalho, né? E é o meu primeiro trabalho como assistente social, não sei nem se eu tinha chegado a mencionar. Eu tô gostando bastante das visitas. Por quê? Porque é muito diferente do que você fazer um atendimento na unidade. Quando você faz uma visita domiciliar, você vai até a casa da pessoa, você vê a dificuldade, se é longe, se é perto da unidade, você conhece o território também, como que funciona aquele território, como que se é longe. Então, assim, eu já fiz muita coisa dentro de uma visita domiciliar. Eu já conheci muitos territórios que, assim, eu nem conhecia, sabe? Nunca tive acesso. Então, eu já subi o morro, eu já fui em palafita, eu já fui em comunidade, eu já fui em casa, não sei como é que fala, tipo de madeirite, sabe? Dentro das palafitas também. Então é muito legal você ter este vínculo com o território. Você começa a entender as dificuldades da pessoa. Acho que a visita domiciliar é uma forma de você se aproximar ainda mais com o usuário e com o cotidiano daquela pessoa. Então você começa a entender, por exemplo, se uma pessoa falta em um atendimento de saúde, por exemplo, porque é longe, se tem algum tipo de dificuldade, você
Acho que você começa a entender um pouco a pessoa. Qual horário você entra e sai? Tem hora de almoço? Então, eu trabalho 30 horas semanais, isso dá 6 horas por dia, então não é 1 hora de almoço, é só 15 minutos, é bem rápido. Às vezes eu até esqueço de comer, porque é tanta coisa acontecendo, tanta coisa que você tá fazendo que você acaba não comendo. Mas também quando você come tem que ser super rápido, porque é 15 minutinhos, né? É muito rápido. É vínculo efetivo? Se não, como conciliar com estudos para concurso? Não é vínculo efetivo, né? É temporário. E os estudos de concursos, a minha dica é sempre você começar enquanto você tá na faculdade. Questão de arranjar tempo, essas coisas, é um pouco mais difícil, ainda mais se você trabalha, mas tenha pelo menos nem que seja 1 horinha por dia ou 3 horinhas por semana para você ir focando nos concursos. Se você quer entrar nessa área, você não pode esperar sair o edital da prova que você quer fazer para começar a estudar, sabe? Você já tem que estar sempre se preparando e quando de fato sair o edital e a prova, você meio que só vai fazer uma revisão. Então, eu sempre estudei para concursos, mesmo sendo difícil, com dificuldades. Não estudava todo dia, mas quando eu estudava, eu sempre estudava com qualidade, porque eu queria adiantar já o meu lado. Então, quando eu tava já no final da faculdade, eu já queria estar bem preparada para quando aparecesse a oportunidade de concurso, eu já entrar. Então, é cansativo, sabe? Eu sei, é bem difícil conciliar as coisas, mas vai devagarzinho, vai aos pouquinhos que uma hora o resultado chega. E aí, agora que eu já me formei, eu tô colhendo esses frutos, sabe? Esse meu trabalho, embora ele tenha sido temporário, ele já é um fruto desse meu esforço lá atrás. Então, tente se adiantar. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram algumas das perguntinhas que vocês me mandaram. Eu gosto muito de interagir com vocês, de conversar sobre isso. Muita gente tem dúvida, né? Muita gente gosta de saber dessas informações, então eu trouxe aqui pra vocês. Me sigam lá no Instagram, que lá também tem muito conteúdo de serviço social. Eu consigo conversar mais de perto com vocês, sabe? Então é isso, meu Instagram é @julie12larissa. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa um like e se inscreve no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo.